Diz-se que o século XX se iniciou verdadeiramente em 1918, quando a Primeira Grande Guerra termina. Para o melhor e para o pior, o mundo mudou. Uma nova ordem nasceu, a ordem política dos Estados-nação. Na Rússia soviética triunfou o socialismo marxista e no mundo ocidental começam a questionar-se os valores tradicionais e o feminismo. Por falar em valores tradicionais, também as artes plásticas e a literatura seguiram um novo rumo. Os vanguardas quebraram relações com a arte clássica e acompanharam o modernismo. Contudo, este novo mundo moderno não foi muito feliz. Crises inflacionistas, turbulência social, radicalismo de esquerda e de direita puseram em causa a confiança no parlamentarismo. Por isso, face às humilhações de derrota da guerra no caso da Alemanha e às insatisfações da vitória no caso da Itália, surgiu o autoritarismo. Neste quadro de esperança e desencanto integrou-se Portugal. Dificuldades económicas de pós-guerra, agitação social e a instabilidade da Primeira República marcaram a nossa história. A 28 de maio de 1926, um golpe de Estado pôs fim à Primeira República. Para começar, instalou-se uma ditadura militar. Porém, desentendimentos entre os militares provocaram uma sucessiva mudança de chefes de executivo, desde o comandante Mendes Cabeçadas aos generais Gomes da Costa e Óscar Carmona. Em 1928, a ditadura recebeu um novo alento com a entrada no governo de um professor de Economia da Universidade de Coimbra, licenciado com 19 valores. Chamava-se António de Oliveira Salazar e encarregou-se da pasta das finanças, com a condição por si expressa de superintender nas despesas de todos os ministérios. Deste modo, o país apresentou pela primeira vez, num período de 15 anos, saldo positivo no orçamento. Este prestígio explica a nomeação de Salazar em 1932 para a chefia de governo. O seu sistema governativo ficou conhecido por Estado Novo, do qual sobressaíam o forte autoritarismo do Estado e o condicionamento das liberdades individuais em prol dos interesses da nação. Repetindo slogans de um Estado forte e de tudo pela nação, nada contra a nação, o ditador repudiou o liberalismo e a democracia, proclamando o conservadorismo e o nacionalismo. Embora considerasse o fascismo italiano e alemão violento, acabou por atuar da mesma maneira. Os valores da época, já mais questionados, eram Deus, pátria e família. A verdadeira família portuguesa era a família católica que repelia os vícios proporcionados pela cidade moderna. Para que o gosto pela pátria fosse transmitido aos jovens, criou-se a Mocidade Portuguesa, uma espécie de um exército de crianças vestidas de uniforme que desfilavam gritando por Portugal. A unanimidade pretendida em torno do Estado Novo só foi possível com a extensão de partidos políticos e a limitação severa da liberdade de expressão. Foi até censurado o poema de Camões, A Ilha dos Amores, e cenas românticas, por terem um caráter demasiado erótico, julgava-se. Para que o Estado pudesse cumprir todos os seus objetivos, foi também criado um aparelho repressivo. A censura prévia ou o lápis azul proibiu a difusão de palavras ou imagens que denegrissem o Estado. Por sua vez, a PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, distinguiu-se por prender, torturar e matar opositores ao regime. Tristemente, célebres ficaram as prisões de Caxias e de Peniche e o campo de concentração de Tarrafal em Cabo Verde. O Portugal dos anos 30 viveu um exacerbado ruralismo. Exemplo disso foi a campanha de trigo inspirada na Batalha de Trigo italiana. Então, o crescimento significativo da produção cerealítica conseguiu a autossuficiência do país. Salazar teve de dar uma imagem de desenvolvimento, por isso o regime construiu estradas, duas das maiores pontes do regime, a Ponte da Rábida, sobre o Douro, no Porto, e a Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, a maior ponte suspensa da Europa. Trata-se da atual Ponte 25 de Abril, antigamente designada por Ponte de Salazar. A situação agravou-se. Portugal insistiu numa guerra colonial durante 13 anos, enviando jovens e fundos para uma guerra mal vista pela ONU e pelos restantes países. Tudo para não estar a independência Angola, Guiné e Moçambique. Portugal ficaria assim isolado do resto do mundo, evoluindo lentamente e acumulando distância relativamente ao mundo ocidental. Cada dia mais velho, o Estado Novo estava no início dos anos 70, à beira do fim.
Perante todas as dificuldades entre 1946 e 1973, terão emigrado 2 milhões de portugueses em direção à Europa, Brasil e Estados Unidos da América. Mais de metade da imigração fez-se clandestinamente, pois havia restrições para limitar a imigração, tais como o exame da terceira classe feito, ter mais de 14 anos de idade e o serviço de militar cumprido. Nos dias 7 e 8 de maio de 1945, as democracias aliadas à União Soviética tinham vencido a guerra e mostrado a sua superioridade face aos regimes depressivos de direita. Portanto, Salazar concluiu que o seu regime deveria aparentar ser democrático, senão cairia também. Nasce então o MUDE, Movimento de Unidade Democrática, até então clandestina da oposição. Contudo, desistiu às portas das urnas por constatar que o ato eleitoral não passava de uma farsa. Os aderentes ao MUDE foram interrogados, presos ou despedidos do seu trabalho. Também Norton de Matos candidatou-se às eleições presidenciais e a campanha entusiasmou o povo, mas acabou por desistir pouco antes das eleições. Em 1958 candidatou-se Humberto Delgado e desencadeou um autêntico terremoto político. Este general, sem medo, afirmou que demitiria Salazar se fosse eleito, mas o governo procurou limitar-lhe os movimentos, acusando-o de provocar a desordem. Para Salazar evitar um golpe de Estado constitucional, anulou o sufrágio direto, passando o chefe de Estado a ser eleito por um colégio eleitoral restrito. No rescaldo das eleições, o bispo do Porto, Dom António Gomes, que escreveu uma carta ao ditador exprimindo que o denunciaria. Essa coragem custou-lhe 10 anos de exílio. Humberto Delgado sentiu-se obrigado a exilar-se e foi atraído pela PIDE até Badajoz, onde foi morto. Em setembro de 1968, António de Oliveira Salazar é operado de urgência um hematoma cerebral. Dado o seu agravamento de saúde, é substituído pelo professor Marcelo Caetano. Este decide continuar a obra de Salazar. Pretendia-se, nas palavras do novo presidente, evoluir na continuidade, concedendo aos portugueses a liberdade possível. O governo alargou o sufrágio feminino às mulheres escolarizadas, permitiu a liberdade da campanha à oposição, bem como a fiscalização das mesas de voto. Todavia, o resultado fora sempre o mesmo: 100% dos lugares de deputados para a União Nacional e 0% para a oposição. Assim, Marcelo Caetano viu-se sem o apoio dos liberais. Volta em peso toda a governação anterior. É exatamente de um prestigiado militar que o regime recebe o maior dos golpes, o general António de Spínola. Em 1974, publica o livro Portugal e o Futuro, que Caetano leu de um sorbo ao serão e compreendeu que a guerra colonial estava perdida, sem solução. Quando de madrugada terminou a leitura, percebeu que o golpe militar era inevitável. O MFA preparou minuciosamente a operação militar que, na madrugada de 25 de abril de 1974, pôs fim ao Estado Novo. A operação fez regime do movimento das Forças Armadas decorreu sob a coordenação de Otelo Saraiva de Carvalho, de acordo com o plano previamente definido. As unidades militares saem dos quartéis para cumprirem com êxito as missões que lhes estavam destinadas. Coube a Salgueiro Maia dirigir o cerco do quartel do Carmo, onde se tinham refugiado o presidente do Conselho e outros membros do governo. O Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. De modo que estamos num momento extremamente importante, assustador até, e acho que chegamos ao clímax deste sítio à volta do quartel do Carmo. Julgo que estará a chegar alguém muito importante. Aproxima-se um carro, efetivamente, vocês têm possivelmente o general Spínola. Português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. Abrem-se neste momento as portas do quartel do Carmo. São neste momento 18 horas e 39 minutos. Começam a movimentar-se as viaturas de guerra que aqui estiveram frente ao quartel do Carmo. Vai a tremenda da multidão
certamente histórico. Somos impotentes para fazermos a reportagem do que está a acontecer. O espaço no tempo é ainda demasiado curto para que a história se comece a escrever 3 minutos depois de ter acontecido. Microfone aberto, ouvindo a multidão, ruídos dos carros de combate em movimento. Apenas o ambiente podemos transmitir, porquanto as palavras de um homem não são nada perante a voltagem histórica. No fim do dia, o movimento dos capitães sagrava-se já vitorioso. Apesar dos insistentes pedidos para que, por razões de segurança, a população civil se recolhesse em casa, a multidão a correr às ruas em apoio dos militares a quem distribuía cravos vermelhos. A facilidade com que o regime autoritário caiu às mãos do seu próprio exército é a prova evidente do total isolamento em que tinha mergulhado a vida política portuguesa. E o povo português cantou liberdade. Seguiu-se a elaboração da Constituição de 1976, que resumidamente assegura que a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, que tem por objetivo assegurar a transição para o socialismo mediante a criação de condições para o exercício democrático do poder pela classe dos trabalhadores.